Bom dia a todos. Quero saudar aos meus irmãos com a graça e a paz do Príncipe da Paz, Senhor Jesus. Estamos aqui hoje celebrando esta cerimônia que não só para os próprios ordenandos é importante, mas para todos nós, como Igreja do Senhor. Nós nos sentimos regozijados, alegres, honrados pelo fato de estarmos nessa manhã aqui reunidos para receber e oficializar em ordenação mais 2 servos do Senhor para o Sagrado Ministério. O Presbitério Oeste de Fortaleza, na sua 12ª reunião, recebeu, ouviu, aprovou para ser ordenado os nossos irmãos que nessa manhã vão estar sendo aqui recebidos em ordenação. Meus irmãos, Igreja do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, é chamado maravilhoso. Desculpa, irmãos. Quero chamar os nossos irmãos. Se encontra aqui o irmão Paulo, evangelista de Paulo, e o nosso querido irmão Alex Alves, Francisco Alex Alves, de Castro, Rodrigues de Castro. Os irmãos se coloquem aqui. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, cujos ombros está o principado, é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é rei e cabeça da igreja. Ele, havendo subido às alturas e recebido para os homens dons, dotou a igreja com ofícios extraordinários, como, por exemplo, profetas, apóstolos, homens e mulheres com dons de curas, de falarem em outras línguas. E hoje o Senhor Jesus conserva em sua igreja os ministros da palavra. Ministros, presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Estas funções consistem, os diáconos, que são eleitos pela igreja, têm suas funções que consistem na arrecadação de bens financeiros para o socorro dos necessitados. O ofício de ministro, irmãos, da palavra, é o primeiro na igreja, em dignidade e utilidade. Nas Escrituras são dados diversos títulos àqueles que o exercem, os quais exprimem diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, pastor, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor e dispenseiros dos mistérios de Deus. Esses títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descreve todo o mesmo ministro. Achamos-nos aqui reunidos, irmãos, para ordenar mais 2 ministros da palavra de Deus. Deus mesmo
é quem chama, faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho de seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro, ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício na igreja de Deus. Admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Então, meus queridos irmãos, encontram-se aqui hoje, diante de nós, os nossos queridos irmãos, Paulo, evangelista de Paulo, e o nosso querido irmão Francisco Alex Rodrigues Alves de Castro. Estes irmãos foram examinados pela comissão de exame do Presbitério de Fortaleza, foram achados aptos para exercerem o ofício de pastor. Então, nós vamos, a partir de agora, passar a fazer algumas perguntas aos irmãos e esperamos que todos respondam com muita convicção. Essas perguntas não são para questionar as convicções de vocês, são perguntas que fazem parte da cerimônia, são perguntas de praxe. Então, eu espero que cada um dos irmãos respondam ao mesmo tempo, com muita convicção, com muita firmeza. Meus irmãos, vocês creem que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Amém. Vocês recebem e adotam, sinceramente, a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinados nas Sagradas Escrituras? Sim. Amém. Vocês aprovam e sustentam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Amém. Vocês prometem sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim? Amém. Vocês declaram que, segundo o conhecimento que têm no seu coração, procuram o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do evangelho de seu Filho? Sim. Amém. Vocês prometem ainda manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição, a oposição que contra vocês se levantem por este motivo? Sim. Amém. Vocês prometem que, como cristãos e ministros do evangelho, serão fiéis e diligentes no exercício de todos os seus deveres, pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçarão, pela graça de Deus, para adornar a profissão do evangelho por meio de sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho e sobre o qual Deus o constituiu bispo? Sim. Amém. Irmãos, vocês estão prontos para tomar sobre vocês o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fizeram ao aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenharão para com ela os deveres de pastor? Amém. Vocês aceitam e empreendem agora a obra do evangelho e prometem que, com o auxílio de Deus, serão fiéis no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Amém. Eu quero convidá-los agora a ficarem de frente para a igreja, porque agora nós vamos dirigir algumas perguntas à igreja. E espero também que, na medida que os nossos irmãos responderam veementemente, com muita firmeza,
A igreja também responda com firmeza e sinceridade as perguntas que passaremos a fazer a vocês. Vocês, membros desta igreja, da Igreja de Jesus Cristo, continuam determinados a receber como pastores o senhor Paulo, evangelista de Paula, e o senhor Francisco Alex Alves Rodrigues de Castro, aqui presentes, a quem convidaram para esse fim? Sim. Amém. Prometem receber da sua boca, da boca deles, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeter-se a eles no devido exercício da sua disciplina? Sim. Amém. Prometem ainda, irmãos, animá-los e em seus trabalhos ajudá-los nos esforços que empregarem para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? Sim. Amém. A quarta e última pergunta. Enquanto eles forem pastores, obrigam-se a dar-lhes a manutenção que eles prometeram e a fornecer-lhes aquilo que vier a ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vocês? Sim. Amém. Irmãos, pode virar para cá novamente. Meus irmãos, nós vamos agora convidar os irmãos a ficarem de joelhos, com atitude de submissão ao Rei da Glória, aqueles que os convocou, que os chamou, para que nós possamos agora, de fato, implementar a bênção sobre vocês com a imposição de mãos. Para isso eu quero convidar os pastores aqui presentes, os presbíteros aqui presentes, para que a gente possa, nesse momento, Deus fiel,
Meus irmãos, agora eu declaro e proclamo regularmente eleitos, ordenados, investidos como pastores desta igreja. O reverendo Paulo, evangelista de Paulo, e o reverendo Francisco Alex Rodrigues Alves de Castro. Segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição e a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nessa qualidade, irmãos, os reverendos, cujos nomes foram citados agora, têm o direito a todo apoio, animação e honra e obediência em nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós vamos convidar os amados irmãos. Passar a palavra ao reverendo Francisco Jonathan Soares. Muito bem, vamos providenciar aquelas duas cadeiras, colocar aqui para que os reverendos Paulo e Alex possam sentar de frente para mim. Eu convido a amada igreja que em pé abra a augusta palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 18. Livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 18. Eu lerei do verso 1 ao verso 7. E a igreja acompanha com muito interesse, muita atenção, a leitura do texto sagrado. 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 7, diz assim a augusta palavra do nosso Deus. O reinado de Ezequias de Judá. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Que o Senhor abençoe e aplique poderosamente o texto sagrado em nossos corações. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Consta do nosso manual litúrgico, que faz parte da ordenação de ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a parênese. Esse nome bonito quer dizer exortação, quer dizer conselho. Então, a primeira lembrança que eles terão no início da caminhada cristã, agora como ministros do Sagrado Evangelho do Senhor Jesus Cristo, são estes conselhos que passaremos a dar a partir de agora. Os conselhos devem ser dados para os ministros ordenados e investidos e também para a igreja, de forma separada, mas nós vamos aqui fazê-lo de forma conjunta. Eles estão sentados por quê? Pode haver essa pergunta. É porque os conselhos duram de 2 a 3 horas.
para eles não cansarem nem a igreja, por isso eles estão sentados. Nada disso, eu vou ser breve. Meus amados irmãos, Paulo e Alex, e amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem foi esse rei extraordinário chamado Ezequias? Reino do Sul. O reino já estava separado. Ele foi um rei excepcional. Um rei que cuidava do povo de Deus. Como os ministros irão cuidar das ovelhas que pertencem a Cristo. As ovelhas não pertencem aos pastores ordenados. Elas pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos ensinou, através de Pedro, que nós precisamos pastorear este rebanho. Então, esse rei tem 3 características que vocês devem colocar em seus corações. Guardar em seus corações, mas especialmente nas mentes. As mentes, guardar nas mentes é mais importante do que no coração. Porque o coração é uma bomba, né, que joga sangue para o nosso corpo. A mente não. A mente tem um espaço especial para os ensinamentos cristãos. E a vida cristã precisa ser regulada por essa memória cristã que já nos foi dada na eternidade pelo nosso Deus e é ativada na terra dos viventes pela iluminação do Espírito Santo quando nós lemos as Sagradas Escrituras. É assim que acontece. Nós não nascemos sem as Escrituras em nossas mentes. Elas já estão nas nossas mentes. Nós somos forjados na eternidade. E ali mesmo nós já recebemos as Sagradas Escrituras. Mas na terra dos viventes precisamos da iluminação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vejam que interessante, ele começou a reinar com 25 anos. Era novo ainda. Mas há um detalhe aqui, no verso 5, que diz o seguinte: de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Olha como esse rei foi extraordinário. Entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, nem os que foram antes, nem os que foram depois, foram extraordinários como esse rei. Há 3 características aqui: a adoração, a confiança e seguir ao Senhor. A adoração é algo essencial para os cristãos, para aqueles que são de Cristo. E veja no verso 4, que está bem estabelecido o que ele fez. Primeira coisa que ele fez quando assumiu o reino: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. A adoração deve ser exclusiva ao nosso Deus. Não podemos deixar que outros deuses possam impedir a nossa chegada à adoração. A adoração mostra para nós, e é impactante para nós, porque ela nos mostra que nós devemos ser piedosos. Piedosos no sentido de amar a Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. Deus é o objeto principal e grandioso da nossa adoração. Pastores precisam ter cuidado com a idolatria. Nós somos forjados que a idolatria só quem comete é a Igreja Católica Apostólica Romana, adorando lá suas estátuas. Mas nós também cometemos. Nós precisamos ampliar o conceito de idolatria. Qualquer coisa que se torna mais importante para nós, em detrimento do nosso Deus eterno e triuno, é idolatria. Muitas vezes nós idolatramos o nosso ministério pastoral. Ele passa a ser mais importante para nós do que o restante.
inclusive nossa família, inclusive o povo de Deus. Então vejam que esse homem fez algo extraordinário. E os estudos sobre ele mostram que o seu pai não foi um bom rei. Seu pai ocupou o templo de coisas que não eram coisas para a adoração do nosso Deus eterno. Ele limpou o templo, tirou toda aquela bagunça que tinha no templo. Ele trouxe de volta ao templo a liturgia, que não estava mais, os cânticos, que não existiam mais. E ele quebrou essa serpente que desde o tempo que o povo estava lá no deserto, trazia com eles. E muitas vezes nós, pastores, e nós, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, guardamos alguma coisa do tempo que ainda não tínhamos sido encontrados pelo Senhor Jesus Cristo na terra dos viventes. Fica guardadinho ali, de vez em quando volta, certo? Porque nosso Deus é tão extraordinário que Ele esquece os nossos pecados, mas eles ficam guardados em nossas mentes. A gente lembra de todos eles. Então, que vocês sejam pastores de igreja, sempre verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor Deus em espírito e em verdade. A nossa vida deve ser pautada por uma liturgia. A liturgia hoje está no templo, como foi dito aqui pelo reverendo Edson. Quando nós saímos daquela porta, a liturgia fica aqui, trancada. Não, ela deve nos acompanhar. A nossa vida cristã deve ser pautada por uma liturgia. E a liturgia, ela tem essa possibilidade de nos levar à adoração plena ao nosso Deus. Esse é o primeiro conselho, a primeira exortação. A segunda está no verso 5. Confiança. Vejam, o texto é muito claro. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Olha o texto como é claro. Ele não confia em homens. Não confia em poderes da terra dos viventes. Não confia em autoridades. Ele confia exclusivamente no Deus eterno. Confiança é algo singular para o ser humano de uma forma geral, mas especialmente para nós. A confiança na terra dos viventes hoje, ela está acabada. Não há mais confiança entre os seres humanos. Ontem, na reunião, nós estávamos discutindo isso. Você diz para alguém que vai fazer alguma coisa por ele e ele fica desconfiado. Ele pergunta várias vezes para você se você vai fazer mesmo aquilo. É impressionante. E entre o povo de Deus não pode haver isso. Nós precisamos confiar em Deus. Deus é fiel, é o único fiel. E fiel tem como qualidade a confiança. Ou seja, quando nós afirmamos que Deus é fiel, nós estamos afirmando que Deus é confiável. Nós podemos confiar nele em todos os momentos, porque ele irá ser conosco. Eu lembro do tempo, olhando aqui minha linda esposa Clébia, que quando nossos filhos nasceram, há um tempinho, né? O mais velho fez agora 48 anos, 49, 38, 38 anos, e a mais nova 34. E nós trabalhávamos. Eu sou um pastor que faço minhas tendas e a Clébia também fez, agora está aposentada. Com quem deixar os filhos? Com quem? Com os avós, com as tias. E nós deixávamos ali e íamos trabalhar com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Porque nós tínhamos confiança naquelas pessoas que iriam cuidar dos nossos filhos. Então, por analogia, nós precisamos ter essa confiança também no nosso Deus. Confie no Senhor. Nós, pastores, passamos por momentos extremamente extraordinários. Não há algo mais extraordinário do que apresentar a palavra de Deus. Nós somos hoje profetas da palavra. Não somos mais profetas como no Antigo Testamento. Hoje não há mais revelação.
Toda a revelação está na revelação especial de Deus, e nós somos profetas da palavra. Extraordinários para apresentar a palavra para o povo de Deus, mas extraordinários de perseguição e de tristezas no nosso ministério, de dor. Então precisamos deste momento de confiança no Senhor. Confie no Senhor. Amada igreja, confie no Senhor, porque com o Senhor nós chegaremos a lugares extraordinários. Finalmente, ele seguia ao Senhor. Verso 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. A palavra de Deus é extraordinária, né? Não deixou de segui-lo. Não há hiato. Sempre seguindo. E guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. O que significa seguir ao Senhor? Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, amados pastores ordenados, esse mundo dos viventes apresenta para nós caminhos, estradas. Todas elas são efêmeras. Todas elas não nos levam a lugar nenhum. Nós temos, não é um caminho, é o caminho a seguir, que é Jesus Cristo. A palavra deixa bem clara. Eu sou o caminho, não é um caminho não, é o único. E Hebreus vai dizer que nós estamos como atletas em um estádio, correndo para quem? Para o alvo que é Cristo. Correndo para o alvo que é Cristo. Ele que nos deu a fé e ele também é o consumador da nossa fé. Então precisamos seguir a Cristo. Precisamos seguir neste caminho que é Cristo, para chegarmos a Israel celestial. É impressionante que aqui esse seguir é agregado de mais duas possibilidades que nós devemos usar. Primeiro, já comentei. Não comentei ainda. Apegar-se ao Senhor. Não podemos seguir o caminho de Cristo sem estar com Cristo. Muitos querem seguir o caminho que Cristo nos colocou já na eternidade. Lembram que está lá em Efésios, capítulo 2, que as boas obras já foram todas engendradas na eternidade e que cabe a nós andar nessas boas obras. Não é mais necessário engendrar nada na nossa mente. Já estão prontos esses caminhos. Mas muitas vezes nós vamos querer seguir os caminhos na terra dos viventes sem estar apegado a Cristo. Eu aprendi que quando um tamanduá nos abraça, é preciso cortar o punho deles, porque as unhas penetram na gente e não é possível tirar. É assim que nós devemos estar com Cristo, como um tamanduá, abraçado a Ele de forma extraordinária, sem largar. Apegou-se. É algo muito importante. E depois ele diz, guardar os mandamentos. Não é possível seguir o caminho que é Cristo sem estar com os mandamentos claros em nossas mentes. E os mandamentos claros estão na palavra de Deus, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical e no culto de adoração ao nosso Deus. É aí que nós encontramos esses caminhos. 3 qualidades deste homem, que o Senhor Deus mandou escrever, que ele era impressionante. Esse homem confiou tanto no Senhor que naquela guerra contra aquele povo que estava ali, os filisteus, um exército horrendo, grandioso. Os filisteus eram o pior exército que existia naquele tempo. E os assírios também. Ele orou ao Senhor, confiou no Senhor. E durante a noite, o anjo do Senhor foi no acampamento dos assírios e destruiu todos eles. Não ficou um em pé. Confiar no Senhor é algo extraordinário.
Então guardem essas palavras nos seus corações, e a igreja também. Sejam verdadeiros adoradores. Confiem no Senhor e sigam o Senhor. E aí o próprio texto nos dá a aplicação. Não é nem necessário a gente criar uma aplicação para esse texto. Verso 7. Assim foi o Senhor com ele, com vocês e com a amada igreja. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Que Deus os abençoe na caminhada cristã e que Deus abençoe a amada igreja. Amém. Amados irmãos, vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez com o Salmo de número 47. Versão A. Salmo 47, versão A. Ó Amém. Gostaria de convidar o reverendo Guilherme Camelo para impetrar a bênção apostólica e encerrar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus e logo em seguida fazer a posse ao secretário de causa do concílio. E em seguida o reverendo Edson fará os agradecimentos do concílio a todos os visitantes e à igreja. Amados, graça e paz, irmãos. Antes de impetrar a bênção apostólica, eu quero convidar os meus amados irmãos, pastores aqui, Paulo Evangelista e Alex, para sentarem aqui conosco, por favor. Vocês podem já começar fazendo o esforço pastoral, pegando a cadeira e trazendo aqui para o púlpito, certo? Quero convidar a igreja a ficar de pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a igreja presente diga amém.